Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, como no último GED a gente tratou sobre os artigos e sobre os procedimentos da execução de alimentos, essa parte do conteúdo eu já digo por encerrada aqui com a gente, tá? Então, assim, como a professora acabou de começar os outros procedimentos especiais, né, que são a execução fiscal e a execução contra a fazenda pública, hoje eu vou dar uma revisada em processo de alimentos e algumas questões sobre o início do conteúdo, tá? Porque no próximo GED fica mais confortável para todo mundo que eu dê sem cortes, dê os procedimentos especiais diretão para poder ninguém ficar perdido em nada, até para poder vocês primeiro verem o aprofundamento da professora e depois eu vir com vocês aqui revisando o que é que foi dado da matéria, tá? Então a gente vai fazer uma breve revisão do que foi visto nas últimas semanas, tá? E se vocês tiverem alguma questão ou então algum artigo que vocês não estão entendendo ou qualquer coisa do tipo, podem me perguntar que aí eu tento ajudar vocês no que eu conseguir, certo? A gente vai ver umas questões, então por favor respondam junto comigo para poder depois a gente só explicar quais são as respostas e eu conseguir ver também o que é que vocês estão tendo mais dúvida, beleza? Então assim, vão ser 4 questões, são poucas porque elas têm uma abordagem mais aprofundada do conteúdo, principalmente essa primeira questão que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai falar sobre várias coisas numa questão só, tá? Eu vou tentar fazer um GED rápido, ok? Mas eu espero que ele seja bem proveitoso, então para isso eu preciso da participação de vocês, tá bom? Vamos para a primeira questão. Na atuação como defensor público, na defesa dos direitos de João, filho de Maria, criança credora de alimentos perante seu pai, Jorge, de obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado há mais de 2 anos, mas nunca adimplida, é incorreto afirmar que. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que se trata de uma questão sobre cumprimento de sentença de pagamento de alimentos, né? Por que, Lorena, que é cumprimento de sentença, não é uma execução? Porque a gente fala aqui de sentença. Uma sentença que transitou em julgado, né? E a própria questão fala que é uma criança credora de alimentos. Então, assim que a gente lê a questão, a gente já sabe mais ou menos para onde o nosso pensamento tem que ir. E aqui, ele quer o item incorreto, tá? Então, vamos analisar aqui o que é que não vai ser caso do que a gente estudou sobre o procedimento de alimentos. Vamos lá. Item A. O eventual pagamento parcial da obrigação alimentar pelo alimentante em cumprimento de sentença pelo rito especial não impede a prisão civil do devedor. Letra B. Caso demonstrada a idade avançada do devedor de alimentos ou a fragilidade de sua idade, o cumprimento de prisão civil em regime semiaberto ou em prisão domiciliar poderá ser excepcionalmente autorizado. C. Se decretada a prisão do devedor desempregado e passado o tempo de reclusão, mesmo pendente ainda o débito, não mais reveste das características de atualidade e urgência que justificariam, em tese, o emprego da medida coativa extrema. Letra D. Há julgados do Superior Tribunal de Justiça que afirmam que a proposta de pagamento parcial por devedor de alimentos em audiência de conciliação, já na fase de cumprimento de sentença perante o patrono da parte contrária, vincula o devedor no limite da proposta, restando assegurada nova negociação quanto ao valor remanescente. E letra E, deverá ser proposto, primeiro, o cumprimento de sentença com o pedido de prisão civil do executado para a cobrança dos alimentos atuais e, após a satisfação desta obrigação, outro cumprimento para a cobrança, mediante penhora. Eita, aqui tá ruim de ver, né? Penhora e execução dos alimentos pretéritos, pois é dada a coexistência dos dois ritos. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem e depois a gente vai analisar cada item, tudo bem? Digam aí qual é o que vocês acham que é incorreto desses itens. Vou dar aí uns 3 minutinhos para vocês.
não tem problema errar, galera. Até porque a gente vai explicar cada um. Ninguém tem uma ideia do que possa estar errado aqui. Jordana disse que é a letra D. Vocês concordam com ela? Alguém tem outra ideia? Ok. Já que só a Jordana respondeu, né, eu vou já dizer pra vocês qual é a resposta correta e aí eu explico cada um dos itens, tá bom? Lendo novamente a questão. Na atuação como defensor público na defesa dos direitos de João, filho de Maria, criança credora de alimentos perante seu pai Jorge, de obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado há mais de 2 anos, mas nunca adimplida, é incorreto afirmar que deverá ser proposto primeiro o cumprimento de sentença com pedido de prisão civil do executado para a cobrança dos alimentos atuais e, após a satisfação dessa obrigação, outro cumprimento para a cobrança, mediante penhora e execução dos alimentos pretéritos, pois vedada a coexistência de 2 ritos. Alguém sabe explicar o porquê que esse item está incorreto? De acordo com o que vocês estudaram nas aulas e tudo mais, alguém tem alguma ideia do porquê que ele não está correto? Porque aqui a gente está buscando o item errado, né? Eu vou passar aqui para explicar cada um dos itens e ao final, se alguém tiver alguma ideia do porquê que isso aqui está incorreto, podem colocar no chat, ligar o microfone, tanto faz. Tá bom? Primeiramente, letra A. O eventual pagamento parcial da obrigação alimentar pelo alimentante em cumprimento de sentença pelo rito especial não impede a prisão civil do devedor. Esse item ele tá correto. Isso aqui é um entendimento jurisprudencial. Essa questão ela é complicada mesmo, eu entendo vocês não terem se manifestado muito quanto a ela, porque a gente vai ver aqui que muita coisa vem de jurisprudência, não necessariamente está no código, tá? Então aqui, ó. Prisão por dívida alimentar, pagamento parcial do débito. Isso aqui foi um acórdão, tá bom? Da segunda turma civil. O pagamento parcial dos alimentos não impede a prisão civil do devedor. Isso a gente já sabe. Não é porque esse devedor pagou alguma das parcelas que ele não precisa mais pagar nenhuma outra, ou ele está isento da prisão civil se alguma das outras parcelas que ele tem durante o processo se vencerem, tá? A prisão civil constitui medida drástica que só deverá ser decretada se houver inadimplemento voluntário e inexcusável do responsável. Então, a prisão civil não é no momento que, não paguei. Calma, não só porque uma pessoa não paga já justifica a prisão civil dessa pessoa, tá? Esse não pagamento ele precisa ser voluntário e inexcusável. Como assim, Lorena? Essa pessoa que tem que querer não pagar. Isso quer dizer que é voluntário, tá? É voluntário dessa pessoa não querer pagar essa prestação. E inexcusável é que tem que ser algo que é como se fosse imperdoável. Essa pessoa não tem porquê se escusar desse pagamento, mas ela mesmo assim o fez. Ela tem dinheiro, ela tem como pagar, mas ela não o fez. Isso é ser inexcusável, ok? Então, primeiramente, vamos entender essa coisa da prisão civil do devedor. Não quer dizer que porque eu paguei alguma das parcelas eu já esteja isento da prisão civil. Não, porque a gente já viu que enquanto parcelas forem vencendo durante o processo, essa pessoa ainda vai ser alvo, digamos assim, da prisão, tá? E para ser decretada uma prisão civil, não necessariamente precisa apenas do inadimplemento. Esse inadimplemento ele precisa ser voluntário e inexcusável. Continuando. No caso, o alimentante não demonstrou a diminuição da capacidade financeira. Constatou-se que ele permanecia inadimplente
e realizava depósitos parciais, sempre que decretava a prisão. Não sei se vocês se lembram quando a gente estava aqui no GED de alimentos, que eu contei para vocês uma experiência lá no escritório onde eu estagiava, né? Que era justamente essa mesma situação. Tinha um processo de alimentos, mas aí sempre que era decretada a prisão para o devedor, ele ia lá e pagava uma parcela, para sempre ficar adiando essa prisão para dizer, não, eu tô pagando ainda, calma, eu não querendo pagar e tal, para ficar meio que confundindo o judiciário, tá? Continuando aqui. Para os julgadores, trata-se de manobra do devedor para evitar o pagamento integral da dívida, situação que justifica a aplicação da súmula 309 do STJ, a qual prevê a prisão por dívida alimentar. Não sei se vocês também se lembram que a gente também conversou sobre essa súmula 309, que é aquela que fala sobre a prisão civil, que diz que tem que ser 3 meses antes do início da ação ou quando se vencerem as parcelas no processo, tá? É isso que fala essa súmula. Assim, os desembargadores determinaram a quitação das prestações vencidas e as que vierem a vencer no curso do processo de execução de alimentos, pois o pagamento parcial não satisfaz a obrigação, tampouco impede que se proceda à prisão civil do devedor. Então, isso aqui, é justamente o que responde à nossa questão. Foi um entendimento jurisprudencial, tá? Que falou que o pagamento parcial, ele não é o bastante para impedir a prisão civil do devedor. Então, quando ele fala aqui, o eventual pagamento parcial da obrigação alimentar pelo alimentante em cumprimento de sentença pelo rito especial, não impede a prisão civil do devedor. É literalmente o que está escrito aqui, tá? Então, isso aqui tem que ser um conhecimento jurisprudencial para responder esse tipo de questão, ok? Alguma dúvida, galera, sobre isso aqui? Aqui a gente conseguiu revisar várias coisas ao mesmo tempo, né? Dúvidas? Algum comentário? Alguém não concorda? Vou continuar então. Letra B. Caso demonstrada a idade avançada do devedor de alimentos ou a fragilidade de sua saúde, o cumprimento da prisão civil em regime semiaberto ou em prisão domiciliar poderá ser excepcionalmente autorizado. Isso aqui também está certo, tá? Isso é uma jurisprudência em tese, ok? Que fala exatamente isso. O cumprimento da prisão civil em regime semiaberto ou em prisão domiciliar é excepcionalmente autorizado quando demonstrada a idade avançada do devedor de alimentos ou a fragilidade de sua saúde, tá? Então, aqui é uma questão apenas da gente ver que o devedor, ele também pode estar vulnerável quando ele está à frente de uma ação de alimentos. Não só a criança pode estar vulnerável, é isso que a gente está vendo aqui, que é a fragilidade em questão de saúde, tá? Que se ele já estiver fazendo o cumprimento dessa prisão em regime semiaberto, ela pode ser, digamos assim, relaxada. Então, se for demonstrada essa idade avançada, tá? Ou a fragilidade de sua saúde, para poder a gente não burlar a dignidade desse devedor, o cumprimento da prisão, aqui a gente não tá falando de pagamento, tá? Aqui já é prisão, já foi decretada prisão para essa pessoa em regime semiaberto ou em prisão domiciliar, tá? Então, quando uma pessoa, se vocês verem um caso que essa pessoa já tem uma idade muito avançada, ou então ela tá com a saúde debilitada, a prisão dela pode ser ou em regime semiaberto ou em prisão domiciliar, para poder garantir a dignidade dessa pessoa, tá? Que já está numa situação de vulnerabilidade, mesmo diante de um cumprimento de sentença de pagamento de alimentos, tá? Isso aqui também é um julgado, tá? É uma jurisprudência em tese. Não está no código, obviamente, mas é uma coisa que a gente consegue entender, porque como a gente já estudou antes, a gente viu que quando para ser decretada essa prisão, a gente já estudou que não é para a prisão ser a primeira coisa que a gente busca, né? A prisão não tá ali para a gente procurar uma vingança.
A prisão, ela tá ali para garantir que essa pessoa pague, tá? Então, aqui a gente não pode prejudicar uma pessoa que já está prejudicada. Ok, essa pessoa não tá pagando, foi decretada a prisão para ela, mas será que realmente essa pessoa ela precisa sofrer o que é uma prisão em regime fechado e tudo mais? Quando essa pessoa está em situação de vulnerabilidade por causa de idade, por questão de saúde, a gente pode dar uma relaxada nessa prisão, decretando ela em regime semiaberto ou em prisão domiciliar, se assim for o melhor para o caso, o que vai ser definido por um juiz. Tudo bem? Letra C. Se decretada a prisão do devedor desempregado e passado o tempo de reclusão, mesmo pendente ainda o débito, não mais reveste das características de atualidade e urgência que justificariam, em tese, o emprego da medida coativa extrema. Aqui nós temos outro julgado do STJ para a gente analisar o que? Isso aqui também está certo, né? Obviamente, que diz: suspensão da ordem de prisão, a ausência de atualidade e urgência dos alimentos. Credor capaz. De acordo com a jurisprudência dessa corte, é admissível excepcionalmente a suspensão da ordem de prisão do devedor de alimentos quando verificada a inadequação da medida coativa extrema em razão da notória ausência de atualidade e urgência dos alimentos, como na hipótese em que o credor é maior capaz e desenvolve atividade profissional remunerada. O que quer dizer isso aqui? É praticamente a mesma coisa que a gente viu no item passado. Para você decretar a prisão civil de uma pessoa, né, você precisa ter características atuais e urgentes para isso. A gente precisa saber, é aquela coisa da súmula 309 do STJ. Foi recente que ele não pagou essas parcelas? Está sendo recorrente que ele não está pagando essas parcelas? É urgente o pagamento dessas parcelas para essa criança? Então, todo caso concreto ele precisa ser analisado para ser decretada essa prisão civil, tá? A prisão civil ela não é automática, precisa ter uma análise do caso concreto, tá? Então, aqui nesse caso é outra questão de vulnerabilidade do devedor. Por quê? Porque aqui ele é um devedor desempregado. Então, se for decretada a prisão desse devedor que está já desempregado, precisa ser verificado se as características que levaram a essa prisão são atuais e urgentes. Então, se faz pouco tempo que ele não vem pagando essas parcelas, se é atual isso, se ele faz isso, se ele fez isso recentemente e se é urgente essa prisão civil, se realmente é necessário decretar essa prisão civil para fazer esse cara acordar, esse devedor acordar e pagar essas dívidas, tá? Então, é o que a gente está falando aqui na jurisprudência do STJ. Olha aqui, é admissível excepcionalmente, tá? É uma questão excepcional, a suspensão da ordem de prisão, ele não vai ser mais preso, do devedor de alimentos quando verificada a inadequação da medida coativa extrema em razão de notória ausência de atualidade e urgência dos alimentos, como na hipótese em que o credor é maior, capaz e desenvolve atividade profissional remunerada. Essa parte aqui a gente ignora, porque isso aqui é a parte do acórdão e tal de outro caso concreto. O que a gente precisa aprender é sobre isso aqui. Para ser decretada uma prisão, tá? Ela pode ser relaxada, ela pode ser suspensa, se for verificado que nesse caso não tem atualidade, não tem urgência. Não são atuais esses atos da pessoa não estar pagando e não são urgentes a decretação desses alimentos para agora. Principalmente para uma pessoa que está desempregada, porque uma pessoa que está desempregada tá mais urgente para ela ter dinheiro para ela própria do que para pagar os alimentos. Realmente está necessário, essa criança está sofrendo com a falta dessa pensão alimentícia e tudo mais, é uma obrigação? Mas todo caso concreto precisa ser analisado para a questão da prisão. Relembrando que a gente não está falando de pagamento, ele ainda é obrigado a pagar. A gente está falando da suspensão de ordem de prisão, porque são questões excepcionais, são questões de vulnerabilidade do devedor, ok? Então, essa coisa de relaxar por causa do tempo e urgência é correto quando a gente está falando de suspensão da prisão. Beleza?
Letra D. Vamos entender o porquê que ela também está correta. Há julgados do Superior Tribunal de Justiça que afirmam que a proposta de pagamento parcial por devedor de alimentos em audiência de conciliação, já na fase de cumprimento de sentença perante o patrono da parte contrária, vincula o devedor no limite da proposta, restando assegurada nova negociação quanto ao valor remanescente. E isso aqui também é letra jurisprudencial, tá? Não tem muito que a gente explicar. Foi definido isso em julgamento. A gente vai ler isso aqui, ó. A proposta de pagamento parcial por devedor de alimentos em audiência de conciliação, já na fase de cumprimento de sentença, perante o patrono da parte contrária, vincula o devedor no limite da proposta, restando assegurada nova negociação quanto ao valor remanescente. Vamos voltar para aquele exemplo que eu dei no último GED sobre esse processo de alimentos que eu estava acompanhando. Uma das coisas que foi feita nesse processo foi justamente eles irem para uma audiência de mediação, né? E eles estavam lá vendo, ó, você tem muitos débitos atrasados, mas eu posso combinar aqui contigo que se tu me pagar um valor X, eu digo como quitado todos os débitos atrasados. No caso deles, eu não lembro exatamente o valor, mas vamos dizer, ó, tu tem 10 mil reais já de dívida atrasada de alimentos. Se tu me pagar 5 mil, eu digo como quitado, tá? Então é assim, se tiver uma proposta de pagamento parcial do devedor com o patrono da parte contrária, tá? E se já estiver em fase de cumprimento de sentença, ou seja, já estiver em fase de execução desse processo, esse devedor ele vai estar vinculado ao limite da proposta. Então, assim, se for pagamento parcial, ele não tem mais como mexer nesse valor para poder abaixar, aumentar, diminuir, para poder fazer ele se esquivar dessa dívida. Não, ele está vinculado ao limite da proposta. Se ele não pagar o que está escrito na proposta, ele volta a ter todos os ônus que ele teria numa execução normal, tá? Então, digamos, voltando para esse exemplo, digamos que nesse caso ele aceitou pagar 5 mil para quitar todo o resto. Aí ele paga parcialmente esse valor, mas chega no momento que ele para. Ele também, ele está atrasado tanto com as parcelas da pensão, quanto com as parcelas dessa proposta, desse acordo. Então, isso quer dizer que ele está descumprindo um acordo. Então, desvincula ele desse benefício que ele adquiriu. Então, ele volta a ser devedor como se ele nunca tivesse feito essa proposta antes. Ele volta a ser devedor de todos os ônus que ele já teria quando ele estava no processo principal, tá? Então, vamos entender de novo. O que é que diz o item? A julgada do Superior Tribunal de Justiça, então isso aqui também é jurisprudencial, a gente tem que, infelizmente, a gente tem que estar atualizado com essas questões, a gente tem que aprender o que é que o STJ está falando pra gente nesse tipo de questão, que afirma que a proposta de pagamento parcial, ou seja, ele não está pagando o valor total, tá? Ele está pagando uma parte do valor, por devedor de alimentos em audiência, já na fase de cumprimento de sentença, perante o patrono da parte contrária, patrono é o advogado, tá? Vincula o devedor no limite da proposta, restando assegurada nova negociação quanto ao valor remanescente. Então, até o limite dessa proposta ele tem que pagar para fazer valer o que ele abordou ali naquela audiência, o que ele concordou naquela audiência, tá? Aí, com o restante dos valores, eles estão ali negociando, eles negociam os valores restantes daquilo que ele estava atrasado ou daquilo que vai vencer. E aí, o que está atrasado, eles podem dizer, ó, você paga esse valor e a gente quita essa dívida, mas com os que vão vencer ainda, continuam sendo novos valores que ele precisa pagar. Essa é uma forma de a gente garantir que a pessoa vai receber esse dinheiro. Tudo bem, é um dinheiro menor, se for o caso de uma negociação, como no exemplo que eu dei, pode ser um dinheiro menor, mas pelo menos é alguma coisa. É alguma coisa para essa pessoa que precisa receber essa pensão, tá bom? Então, isso aqui também é mais uma forma de garantir para o credor, né, para essa pessoa que está sendo alimentada,
que ela vai conseguir alguma coisa ainda dessa execução, mesmo que ela esteja diante de um pagante, de um mal pagante, né, de um devedor inadimplente. Tudo bem? Deu para entender, Jordan, esse item, já que você tinha marcado ele, deu para entender o porquê que ele está correto? Oi, pode falar. Ah, ok, tá ótimo. Pois vamos para último. Tudo bem. Ok, o que é que está errado nessa questão, né? Deverá ser proposto primeiro o cumprimento de sentença com pedido de prisão civil do executado para a cobrança dos alimentos atuais e, após a satisfação dessa obrigação, outro cumprimento para a cobrança, mediante penhora e execução dos alimentos pretéritos, pois vedada a coexistência dos dois ritos. Gente, a gente já sabe que a prisão civil é uma medida coercitiva. Ela é uma medida que a gente não quer nesse processo. A gente não quer prender essa pessoa, porque a gente precisa dos valores. Então, não faz sentido, quando eu entro com cumprimento de sentença, o meu primeiro pedido ser a prisão civil, porque isso não me garante aquilo que eu preciso. Então, sempre o primeiro pedido que eu vou fazer no cumprimento de sentença é o pagamento, porque é isso que eu quero. Eu entrei num processo para conseguir esses valores. Eu não entrei num processo para pedir a prisão de uma pessoa, que não é nem penal. Então, assim, quando a gente fala de cumprimento de sentença de alimentos, a gente está procurando os valores dos alimentos. A gente não está procurando a prisão civil. A prisão civil é só em casos extremos, que essa pessoa seja muito inadimplente, tá? E ela não queira pagar, ela tem dinheiro para pagar e ela não esteja fazendo. Tá bom? Então vamos ler o artigo 528, parágrafo 3º do CPC. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não lhe for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1º, decretar-lhe a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Então, assim, ó, é só se o executado não pagar que vai ter a prisão. Ou seja, se primeiramente não tiver pagamento, aí sim vai ter a prisão. Então, é primeiro pagamento, se ele não fizer, que vai ter a prisão, tá? Então, quando a gente fala aqui, ó, já no início do item tá errado, deverá ser proposto primeiro o cumprimento de sentença com pedido de prisão civil. Não, porque não faz sentido a gente já começar um cumprimento de sentença com esse tipo de pedido, porque esse pedido ele vai ser feito só em caso de inadimplemento. A gente nem começou o procedimento executivo ainda. Como é que ele já está inadimplente, eu já quero a prisão civil? Não faz sentido. Então, assim, primeiramente a gente pede a execução dos valores. Se não for feito, né, naqueles termos da súmula 309 do STJ, é que a gente declara a prisão civil desse devedor. Beleza? Pronto, gente. Alguma dúvida nessa questão? Vocês querem que eu volte, que eu revise ela novamente? Ou a gente passa para a próxima? Show. Vamos para a próxima. Do casamento entre Almir e Emília, nasceu Luísa. Devido ao divórcio do casal e à pouca ajuda financeira recebida do pai, Luísa, representada por sua genitora, propôs a ação de alimentos na comarca de Belém do Pará, tendo o juiz fixado em sentença pensão alimentícia em certo percentual da remuneração líquida do genitor. Após o início do cumprimento de sentença, a autora solicitou ao juiz sentenciante a remessa dos autos do processo à comarca de Salvador, Bahia, em razão de sua mudança de domicílio, e que foi prontamente deferido. A esse tempo, o genitor passou a residir em Fortaleza, Ceará. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. Letra A. Os únicos juízos concorrentemente competentes para efetuar o cumprimento de sentença são o que decidiu a causa em primeiro grau, a do atual domicílio do executado e o do local onde se encontrarem os bens sujeitos à execução. Letra B. O cumprimento de sentença somente pode ser realizado em Belém do Pará, uma vez que a mudança de endereço após a sentença não altera critério de caráter absoluto.
Letra C. O cumprimento de sentença somente pode ocorrer em Fortaleza, Ceará, onde o genitor reside. Letra D. O cumprimento de sentença deverá ocorrer em Belém do Pará, uma vez que a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente a esse marco. E letra E. É possível a remessa dos autos ao atual domicílio da parte autora, mesmo após o início do cumprimento de sentença. E aí, gente, o que é que vocês acham? 2 minutinhos aí pra vocês. C ou E, Jordana falou. Alguém concorda, discorda? Que é isso, galera? Sabe, a Rodana tá aqui comigo nesse GED, Bora, meu povo. Nem que seja pra errar, vamos participar. Vou ler novamente e a gente passa para a resposta. Do casamento entre Almir e Emília, nasceu Luísa. Devido ao divórcio do casal e à pouca ajuda financeira recebida do pai, Luísa, representada por sua genitora, propôs ação de alimentos na comarca de Belém do Pará, tendo o juiz fixado em sentença pensão alimentícia em certo percentual da remuneração líquida do genitor. Após o início do cumprimento de sentença, a autora solicitou ao juízo sentenciante a remessa dos autos do processo à comarca de Salvador, Bahia, em razão de sua mudança de domicílio, o que foi prontamente deferido. A gente falou que a letra E, ok. A esse tempo, o genitor passou a residir em Fortaleza, Ceará. Qual é a resposta dessa questão? Letra E. É possível a remessa dos autos ao atual domicílio da parte autora, mesmo após o início do cumprimento de sentença. Isso aqui é análise de caso concreto? Mas também é letra de lei. Vamos ver aqui. Artigo 528, parágrafo 9º do CPC. Além das opções previstas no artigo 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento de sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio, tá? Então, no cumprimento de sentença, como é o caso, já estava em fase de cumprimento de sentença, ela requereu que fosse modificado o domicílio para o cumprimento dessa sentença. Pode? Pode, porque ela é exequente, né? Ela que está recebendo esses alimentos, beleza? E é no domicílio dela, no juízo de seu domicílio. Então, aqui, no caso, a questão até já ajudou a gente, porque falou que o juiz prontamente deferiu essa decisão. Em nenhum momento foi falado se esse juiz agiu errado ou não. Então, aqui, após o início do cumprimento de sentença, como fala o artigo, em razão da mudança de seu domicílio, foi prontamente deferida a mudança do cumprimento de sentença, o local de cumprimento de sentença. Então, o artigo 528, parágrafo 9º, fala exatamente isso pra gente. A gente consegue fazer uma análise de caso concreto, como é o caso dessa questão, mas automaticamente ele também é letra de lei, tá? Porque ele fala exatamente o que fala o parágrafo 9º do 528 pra gente, beleza? Arrasaram, meninas. Terceira questão. Apreciando uma petição inicial em que se deduzia pretensão executiva fundada em instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, o juiz determinou que o demandante a emendasse, a fim de adaptar a sua pretensão a uma ação de conhecimento de cunho condenatório. Já examinando uma segunda petição inicial, na qual o autor pedia a condenação do réu a lhe pagar uma obrigação pecuniária fundada em nota promissória, vencida uma semana antes. O mesmo juiz ainda feriu de plano, atingindo o efeito sem resolução do mérito,
por concluir pela falta do interesse de agir. À luz desses dados, é correto afirmar que o juiz agiu acertadamente em ambos os casos, equivocadamente em ambos os casos, equivocadamente no primeiro caso e acertadamente no segundo, acertadamente no primeiro caso e equivocadamente no segundo, pois era exigível a prévia concessão de oportunidade para o oferecimento da emenda, acertadamente no primeiro caso e equivocadamente no segundo, pois não ficou configurado o vício da carência da ação. O que é que vocês acham? Mas primeiro, podem ir respondendo, mas primeiro eu vou dar uma melhorada no português dessa questão, já que ela pode ficar um pouco confusa para vocês. São dois casos aqui, dois casos e duas decisões de um juiz, tá? Primeira coisa, falou o quê? A primeira petição inicial de algum autor pretendia entrar com execução fundada em instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, tá? Por causa dessa execução, o juiz determinou que o autor emendasse essa inicial, complementasse essa inicial, a fim de adaptar sua pretensão a uma ação de conhecimento de cunho condenatório. Então, ele estava querendo aqui que essa ação fosse emendada, fosse corrigida, para ir para uma ação de ordinária, uma ação de conhecimento, tá? Uma ação de procedimento comum, tá? Já no segundo caso, uma segunda petição inicial, o autor pedia a condenação de um réu a pagar a obrigação pecuniária em dinheiro fundada em nota promissória, tá? O mesmo juiz indeferiu, extinguindo o feito sem resolução de mérito porque ele achava que não tinha interesse de agir, tá? Nesses dois casos, o que é que vocês acham? Que o juiz se equivocou em algum, que ele não se equivocou em nenhum, tá tudo certo? Digam aí. Jordana, letra D. Concordam, discordam? Vou ler e a gente passa para a resposta. Apreciando a petição inicial em que se deduzia pretensão executiva fundada em instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, o juiz determinou que o demandante a emendasse, a fim de adaptar sua pretensão a uma ação de conhecimento de cunho condenatório. Antes da gente ir para a resposta, respondam aqui para mim. Se esse instrumento, que foi o que ele utilizou para iniciar essa execução, ele é que tipo de título executivo? Para iniciar essa petição inicial, teve algum título executivo aqui? Jordana acha que sim. Qual o título, Jordana? Vou só tirar a câmera aqui um pouquinho, tá, gente? Nem foi. Enfim, acontece. E aí? Qual é o título aqui dessa questão? Não, aqui o que eu tô querendo falar... Oi, Cíntia, pode falar. É um título extrajudicial de uma nota promissória.
Não, eu tô primeiro falando da primeira petição inicial, do primeiro caso. Fala-me. Vamos com calma. São dois casos aqui. A primeira pergunta que eu tô fazendo é porque essa petição inicial ela foi fundada num instrumento. Aqui ele fala, é fundada em instrumento de transação referendado pelo Ministério Público. Aí eu tô perguntando para vocês se esse instrumento que iniciou essa petição inicial, ele já tinha força de algum título executivo. Então, acho que não. Acho que não? Ainda não. Tá. Agora o segundo caso. Segunda petição inicial. O autor pediu a condenação do réu de pagar uma obrigação pecuniária fundada em nota promissória. Aí, tem um título executivo ou não? Aí sim, Que seria? a nota promissória, né? Ok. Extra, Isso. Certo. Agora vamos para a resposta e eu explico os dois. A resposta a essa questão é que ele foi equivocado em ambos os casos. Tá? Em ambos os casos, o juiz não poderia ter feito a determinação judicial que foi feita nos dois casos. Tá bom? Primeiro caso, vamos entender. O artigo 784, quando a gente iniciou esse semestre, a gente viu quais eram os títulos executivos extrajudiciais, né? Quais são os títulos executivos que nos dão força para iniciar uma execução. Realmente, Cíntia estava certa quando falou a primeira coisa. O primeiro artigo já fala que são títulos executivos extrajudiciais, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Então, ok, aqui a gente tem título executivo. Mas na primeira a gente também tem, olha só, o inciso 4, ele fala: o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público é título executivo extrajudicial, que é o que ele fala aqui, ó, pretensão executiva fundada em instrumento de transação referendado pelo Ministério Público. Aí continua o artigo: pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Então a primeira coisa que a gente tem que ver aqui: ambos os casos poderiam ser iniciados por uma execução. A gente não precisaria de um processo de conhecimento, porque a gente já tem um título executivo extrajudicial, com força extrajudicial. Tá? Então a gente não precisaria passar por toda aquela fase de conhecimento e tudo mais. Então, a primeira petição inicial, vamos entender ela. Era uma petição inicial, tá? Fundada num título executivo extrajudicial, que é o do inciso 4º do artigo 784, né, que é transação referendada pelo Ministério Público, e o juiz ele falou o quê? Ele pediu para que ele emendasse para adaptar esse título para uma ação de conhecimento, para uma ação de rito comum. E a gente já sabe que não é assim que funciona, porque se tem força de título executivo, ele pode sim entrar com a petição inicial para já uma execução. Ele não precisa passar por um processo de conhecimento, né, para poder conseguir executar esse instrumento, porque ele tem força executiva extrajudicial, tá? No segundo caso, praticamente a mesma coisa. Era uma petição inicial com um instrumento de título executivo extrajudicial, que é a nota promissória, e aqui ele foi um pouco diferente, dizendo o quê? Ele já indeferiu de cara. Ele não pediu nem para ajustar, para emendar. Ele já indeferiu de cara, porque estava falando que estava faltando interesse de agir. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é esse interesse de agir. Ó, interesse de agir, interesse processual, é a utilidade que decorre do entendimento que o processo de fato ajudará a parte a alcançar aquilo que pretende, sendo a via adequada por meio da qual a parte poderá chegar à sua pretensão. Então, ele estava falando que o meio que ele se utilizou para ter a execução dessa nota promissória foi equivocado, não era para ter sido em juízo, o que a gente já sabe que é errado, porque a nota promissória ela tem força de título executivo extrajudicial, então ela pode sim entrar na execução junto com a petição inicial, né? E ela foi vencida só uma semana antes de entrar com a ação, então não tinha dado tempo nem de prescrever a força desse título, tá bom? Então tinha interesse de agir de qualquer forma, porque
era um título executivo que poderia ser cobrado, porque ele não venceu a ponto de prescrever, tá? E no primeiro caso, não tinha por que entrar numa ação de conhecimento se era um título executivo que já podia iniciar uma execução. Entenderam? Então, em ambos os casos, o juiz agiu de forma equivocada. Ok? Deu para entender essa questão? Ficou confuso, pessoal? Vou passar para a próxima, então. Ninguém... Ah, ok. Jordana entendeu? Tudo bem. Se alguém achou que ficou confuso, gente, eu não tenho problema. Eu repito tudo de novo. Não tem problema. Vamos para a nossa última questão para a gente finalizar nosso dia de hoje. Credor de determinada obrigação já vencida, representada em título executivo extrajudicial. Tudo bem, sem problema. Representada em título executivo extrajudicial, ajuizou a ação para o fim de ver judicialmente declarada a sua existência. Depois do juízo positivo de admissibilidade da demanda e da citação do réu, o autor intentou uma segunda demanda, já então para obter a condenação do devedor a pagar a obrigação. Nesse quadro, é correto afirmar que carece o autor de interesse de agir em relação à primeira demanda, mas não em relação à segunda. Carece o autor de interesse de agir em relação à segunda demanda, mas não em relação à primeira. Carece o autor de interesse de agir em relação a ambas as demandas. Tem o autor interesse de agir em relação a ambas as demandas. O processo corresponde à segunda demanda deverá ser extinto em razão da litispendência. Vocês respondam aí o que é que vocês acham, mas eu vou, de novo, explicar para vocês mais ou menos o português dessa questão. Então, o credor de uma obrigação que já estava vencida, era uma obrigação que já estava perdendo força, tá? Porque ela já estava vencida, representada em título executivo extrajudicial, ele ajuizou uma ação para ser declarada a sua existência, para ter novamente essa obrigação passível de ser cobrada, tá? Depois do juízo positivo de admissibilidade da demanda e da citação do réu, ou seja, depois do juiz admitir que realmente poderia cobrar esse instrumento e depois do réu ter sido citado da demanda, tá? O autor intentou uma segunda demanda, já então para obter a condenação do devedor a pagar a obrigação. Então, depois que o juiz concordou que poderia cobrar e o credor ou o devedor já estava ciente dessa cobrança, ele veio com a demanda apenas para condenar, para executar essa obrigação. Isso poderia ter acontecido, o juiz já poderia ter dito que ele poderia sim pegar essa obrigação já vencida e agora poder cobrar, poderia o devedor entrar com a segunda demanda para cobrar. O que é que vocês acham? Vamos ler e responder. Jordana, acho que é B. Show. Credor de determinada obrigação já vencida, representada em título executivo extrajudicial, ajuizou a ação para o fim de ver judicialmente declarada a sua existência. Depois do juízo positivo de admissibilidade da demanda e da citação do réu, o autor intentou uma segunda demanda, já então para obter a condenação do devedor a pagar a obrigação.
Nesse quadro, é correto afirmar que. A Jordana falou que é B, vamos ver qual é a resposta. A resposta é D. Tem o autor interesse de agir em relação a ambas as demandas. Entenderemos o porquê. Vamos lá. Diz lá o artigo 785 do CPC o quê? A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Então, o que acontece aqui? Ele tinha um título executivo extrajudicial que já estava vencido, mas não teve problema, porque ele pôde entrar a juízo para poder requerer um título executivo agora judicial, porque agora ele teve o juízo positivo do juiz para cobrar, o juiz falou, ok, agora você pode cobrar essa demanda e o seu devedor já está até citado. Então, ele pega esse título executivo judicial e faz um requerimento de cumprimento de sentença, para aí sim ter a cobrança final dessa dívida. Então, o artigo 785 fala pra gente que não é porque você tem um título executivo que não tem mais força para ser para você entrar com execução que você vai perder o seu direito, tá? Você pode pegar esse título executivo, entrar em juízo, aí o juiz pode dar o juízo positivo que você pode cobrar, e aí você vai e continua o procedimento como de costume, que é fazer o requerimento final, pega o título executivo judicial, entra em juízo para poder cobrar desse devedor e tudo mais, tudo certinho. Então, o autor, ele teve interesse de agir em relação a ambas as demandas. Se o autor entra com o título executivo vencido para pedir um título judicial, executivo judicial, ele tem interesse de agir aí, porque não é porque estava vencido que ele não tem mais o direito, tá? Então, a via judicial é uma via, sim, passível de ajudar o autor a conseguir um resultado final satisfatório para ele, porque é isso que é o interesse de agir, como a gente viu na questão passada. E na segunda demanda, ele tem mais ainda, porque agora sim, ele realmente tem um título executivo judicial pronto para ser cobrado, então ele pode sim ter interesse de agir na segunda demanda, agora mais do que a primeira, porque agora ele tem até um título com força, né, para ser cobrado em juízo, e aí ele tem interesse de agir porque também dentro de um juízo que ele pode cobrar esse título, já que o juiz deu para ele um título executivo judicial, é dentro do judiciário que ele vai cobrar esse título, tá? Então, não é porque você tem um título executivo extrajudicial que não tem mais força para ser uma execução que você perdeu o seu direito. Isso nos garante pelo artigo 785, porque não é porque você não tem mais um título executivo extrajudicial ou até tenha ele que você não pode optar por conseguir um título executivo judicial daquele mesmo objeto. Tudo bem? Deu para entender? Vai dar certo. Eu realmente peguei questões bem complicadas para vocês hoje, para poder justamente a gente ver outros assuntos e não ficar um GED só de coisas que vocês já sabem, porque se for só para pegar questões que são a pura letra da lei, vocês vão arrasar. A gente tem aqui realmente cobrar coisas de vocês, mas gente, isso aqui é realmente impossível, tá? Quando for a AV3, vocês vão ver que mesmo sendo várias questões, elas são muito mais tranquilas do que isso aqui. Mas se vocês conseguirem resolver isso aqui, vocês estão preparados para tudo, tá bom? Então, realmente, eu peguei questões mais complicadas, com força de jurisprudência, com mais interpretação de caso concreto, para poder vocês seguirem mais tranquilos o resto do semestre, tá bom? Mas não se assustem, não é assim as provas, tá tudo certo, ok? Espero que vocês tenham gostado, galera. Podem botar a presença de vocês. E se tiverem qualquer outra dúvida, eu tô aqui à disposição para sanar.